Olá pessoal, bom dia. É com grande honra que estamos recebendo aqui no estande do Instituto CCIH+, o Dr. Eduardo, que trabalha há 35 anos com controle de infecção, é um pioneiro na área, que inclusive estava presente desde o primeiro congresso de controle de infecção e vai contar agora pra gente um pouquinho de como que ele tem visto, né, a evolução do controle de infecção ao longo desses anos. Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo bem. Conta um pouquinho para a gente, então, o que o senhor está achando do congresso, fazendo essa comparação desde o primeiro congresso que o senhor participou, apresentando o seu trabalho de mestrado, né, até hoje, como que o senhor tem visto essa evolução? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui com vocês, é um grande carinho aqui pelo Tadeu, estar aqui com você. Obrigada. Então, na verdade, esse prazer de trabalhar na área de CCIH, ele foi despertado durante a pós-graduação. Eu acabei a residência lá em 1989 e a gente estava vivendo um momento muito difícil, né? Porque estávamos em plena pandemia de HIV, os nossos hospitais estavam todos cheios de pacientes internados com HIV e era um momento muito difícil, porque diferente de hoje, onde o paciente tinha medicamentos específicos, na época, morriam todos internados praticamente. Chegavam com pneumonias graves por pneumocistose, ou tinham quadros que a gente chama de mielite transversa, chegavam paraplégicos, e a família nos sensibilizava muito, porque às vezes trazia foto como era esse paciente há um ano atrás e como ele está agora. Então isso, para nós, era a infecção pelo HIV marcava muito esse período. Mas aí eu decidi fazer pós-graduação, assim que acabei a residência, fui para a Escola Paulista, lá eu conheci a Denise Cardo, Sérgio Ei, e já começou a fazer os cursos. Meu primeiro curso era dos créditos, né? A gente ainda não tinha como hoje, você já tem uma linha de pesquisa definida, tudo. Na verdade, meu primeiro curso da pós-graduação era de infecção hospitalar. E eu fiquei responsável para preparar um seminário de pneumonia hospitalar. Eu que ia dar aula. Então, para mim, me deu um prazer enorme fazer aquilo, né? E vi que a infecção hospitalar não era uma doença de um órgão só. Quer dizer, você conseguia trabalhar dentro da área epidemiológica, dentro da área clínica, porque você via paciente, analisava com critérios, falava de antibiótico e tinha uma visão sistêmica do hospital. Então isso para mim começou a me dar muito prazer. E foi assim que eu fiz o meu mestrado em pneumonia hospitalar, fiz o doutorado também. O meu orientador foi o Sérgio Ei, né? Ele estava chegando de Iowa, na época tinha realizado um trabalho belíssimo de candidemia, com mortalidade por cândida. O orientador dele era o professor Richard Wenzel, que era um livro clássico, né, Tadeu? Que era nosso guia, assim, como... Estamos lá desde essa época, né, o professor Richard Wenzel. Depois ele veio aqui para o Brasil, foi até um encontro muito agradável. E me entusiasmei com isso. E aí eu não parei mais, né, desde o mestrado, doutorado. Aí fiz minha carreira universitária, minha linha de pesquisa na área de infecção hospitalar. E eu acredito, né, que nesse período todo tenha contribuído com a formação de muita gente. Com certeza. Né? Assim, não só mestrado, eu tenho mais de 50 mestrandos formados já, tenho mais de 20 doutores que foram minha orientação, que estão distribuídos no país como um todo, são professores hoje, lideram grandes grupos na área da saúde, e também, né, alunos de graduação, que eu adoro a graduação, né? Como professor associado hoje da disciplina de infectologia, eu tenho muito prazer de trabalhar na graduação. E a gente trouxe muitos alunos para a graduação, né? Muitos alunos que, nas discussões, na graduação, que fizeram estágios,
lá na graduação, na área de infecção hospitalar, lá do Hospital São Paulo, e também um conjunto de especialistas. Nós tínhamos um curso de especialização, assim como o professor Tadeu também tem o seu curso, a gente tinha um curso, formamos mais de 2.000 pessoas no Brasil inteiro na área de CCIH, entre grande parte são enfermeiros, né, que desenvolveram e se formaram na área de CCIH, e até hoje tem um conjunto de orientandos, tanto de mestrado, doutorado, alunos de iniciação científica. Eu tenho um enorme prazer, né, no último Congresso Paulista de Infecto, a Giovana, uma aluna muito querida, né, está se formando agora, também apresentou um trabalho belíssimo sobre higiene das mãos, nas UTIs. Então, isso realmente, esse despertar do aluno para a área de infecção hospitalar, e estávamos conversando com o Tadeu um pouquinho antes, trazer esse tema de uma forma científica, né? Isso começou, eu acredito, com o Sérgio Wey. A infecção hospitalar nessa época, né, Tadeu? Década de 80, ainda era uma coisa meio incipiente. Tinha o Tancredo ainda, né? Tinha o Tancredo, né? Então, a gente não sabia exatamente como o caminho disso. E o Sérgio trouxe esse lado científico, epidemiológico sério, de investigação de fatores de risco, avaliação de mortalidade. Logo depois apareceram os bundles, né, de prevenção de infecção, que a gente até hoje tem trabalhado isso, né? Uhum. E eu fico feliz, né, de estar contribuindo. Grande parte da minha produção científica, eu tenho cerca de 120 artigos publicados em revistas de alto impacto, no PubMed. Então, eu acho que a gente tem dado uma boa contribuição. E sinto muito feliz, né, com essa minha escolha, com esse meu caminho dentro da área de infecção hospitalar. Que hoje chama IRAS, né? Infecções relacionadas à assistência à saúde, né? A gente foi formado na época da infecção, né, Tadeu? Isso, viu, Eduardo? Eu acredito que a Escola Paulista foi uma das primeiras no Brasil a introduzir a disciplina de controle de infecção para os alunos, né? Sim. Eu acho que foi uma das primeiras. Que eu saiba. A gente, sim. Eu acho que esse é muito pelo trabalho da Denise, do Sérgio. A Denise depois foi para o CDC, foi para os Estados Unidos. Estávamos ontem, tive um prazer enorme tomar café com ela. A gente conversou bastante. Ela foi para os Estados Unidos. O Sérgio continuou o seu trabalho aqui. E hoje, na graduação, a gente trabalha muito desses pontos, né? Metade do curso de infectologia, hoje, que é a nossa carga horária da graduação, é na área de antimicrobianos e prevenção de controle de infecção. É claro que dengue é importante, malária é importante, tuberculose é importante, infecção pelo HIV é importantíssimo, mas infecção hospitalar também é importante. Claro. Né? Que satisfação poder conhecer melhor a sua história, professor Eduardo. Nós ficamos muito gratos por todo o trabalho que o senhor desenvolveu ao longo desse tempo, que com certeza fez a diferença no controle de infecção aqui no Brasil, ajudou a construir essa ciência do controle de infecção, né, como o senhor disse, e continua impactando tanto aí a vida dos alunos que o senhor orienta, dos que continuam, né, atuando aí depois de terem passado, né, pela sua orientação. Então, nós ficamos muito felizes aqui de ouvir melhor essa história. Para finalizar, então, o nosso bate-papo, o que o senhor está achando do Congresso? Quais desafios a gente ainda tem? A gente ouviu, né, desde lá da época da pandemia de HIV, né, como que a gente melhorou a capacidade diagnóstica, diminuiu a mortalidade, né, para diversas patologias, doenças infecciosas. O que o senhor ainda enxerga hoje como um desafio aí na área de controle de infecção, um dos principais, né, porque são muitos? Eu tive o prazer de participar desde o primeiro congresso, né? Uhum. De prevenção e controle de infecção, que foi lá em São Paulo. Foi lá né? em São Paulo, no Maxud. No Maxud. Até o hotel já fechou. E a gente está firme, né? E a gente vê a evolução, né? Quer dizer, como o congresso evoluiu na área científica. Ontem as salas cheias, né?
Tive 2 aulas ontem, as salas lotadas, e o pessoal perguntando, discutindo. Isso é uma coisa realmente que dá motiva cada vez mais, muito prazer, né? Muito prazer. Então a gente vê a evolução do Congresso. Agora, veja, eu acho que os principais desafios hoje, eles permanecem muito parecidos com coisa de 20 anos atrás. A gente melhorou muito o diagnóstico, melhorou nossas práticas, a parte tecnológica cresceu muito. Então a gente hoje, né, tem uma outra visão. Até a inteligência artificial hoje, na área de infecção hospitalar, a gente precisa desenvolver dentro de ferramentas novas, né? Até para o diagnóstico. O dia que a gente conseguir introduzir a inteligência artificial nos nossos prontuários eletrônicos, vai ser uma maravilha, né? A gente, através de algumas características, você ter as dicas, né? Os pacientes têm infecção da corrente sanguínea, os pacientes têm critérios para pneumonia. Claro que isso não vai substituir a enfermeira, o médico, o farmacêutico, mas vai ajudar, né, a gente identificar precocemente essas situações. Então, acho que teve um avanço grande. Mas uma coisa ainda a gente luta muito, que é exatamente o treinamento dos profissionais. Né? É que o profissional, embora a gente tenha muitos avanços tecnológicos, melhora dos protocolos, melhora do conhecimento, mas o comportamento individual, ele permeia tudo isso. E se você tem um profissional que não realiza as suas práticas de forma adequada, não faz a sua higiene das mãos quando vai examinar um doente, ou não se preocupa com as medidas de prevenção, a aplicação dos protocolos, dos conjuntos de medidas, né, que são os bundles. Então, quando você tem um profissional que ele não adere a essas práticas, parece que tudo isso vai por água abaixo. Então, a gente precisa realmente, hoje, ter essa luta, né, para que realmente a gente mude as práticas no dia a dia. Né? Isso é fundamental. Falou, foi muito de encontro com o que a gente viu ontem, né, no debate que o professor apresentou uma palestra falando muito da importância, né, da gente levar em consideração o comportamento individual e coletivo, né, para prevenção de IRAS. A gente ouviu muito sobre a ciência da implementação, que é trazer todas essas evidências, né, de prevenção de infecção para a prática, né, motivar os profissionais a aderirem aos protocolos. Isso é um grande desafio. Isso é ainda, fundamental. sem dúvida. É fundamental. E hoje você vê, né, a gente tem número de escolas médicas, né, saltou. Hoje temos próximos de 400 escolas médicas, né? Quantidade de gente formada, na área de enfermagem também. A área da saúde cresceu muito o número de pessoas. E com certeza, né, você não tem corpo docente suficiente, você não tem esse amparo, sabe, na formação do aluno, porque é ali que começa o processo. É ali que você tem que acender a chaminha para que ele desenvolva e que ele cresça dentro, vá lá no internato, comece a fazer suas práticas. A partir daí ele começa o seu crescimento profissional. E é nesse momento que a gente precisa estar trabalhando esses conceitos. Isso é um ponto que talvez também a gente tenha melhorias no futuro, né? Porque vai ter uma atualização da portaria 2616, provavelmente aí ano que vem. Sim. E a gente ouviu uns spoilers ontem, né? Que talvez haja uma parceria com o Ministério da Educação para que todas as graduações na área da saúde tenham, né, um pouco de contato com o controle de infecção. Sim, isso é Seria fundamental mesmo. Bom, pessoal, foi muito bom aqui o nosso bate-papo. Professor Tadeu, gostaria de fazer algum comentário? Eu tenho uma profunda admiração pelo Eduardo, por todo o trabalho que ele fez. Eu acho que ele tem um impacto muito grande também no controle de infecção nesse país, e muito se deve a ele. Eu acho, sabe, Eduardo, é que eu costumo brincar, eu já estou chegando naquela fase que eu preciso que o controle de infecção funcione, senão eu me ferro. 75 anos, é um negócio. Então, agora virou uma questão de honra. Eu acho que essa coisa tem que estar bem desenvolvida mesmo. Sim. Né? Porque
daqui a pouco eu vou ser fator grande. O professor Tadeu não mede esforços mesmo para que a gente continue aí nessa batalha. É isso, né? Eu falei brincando, mas é verdade. É pura verdade, Tadeu. Bom, eu também, essa admiração é mútua, né? Quando eu dou aulas assim, mais gerais sobre história, até na disciplina, né? Porque a gente tem as nossas reuniões toda quinta-feira e de vez em quando é o grupo da CCH. E aí eu gosto de falar um pouco da disciplina e a foto do Tadeu está sempre lá, porque realmente foi uma construção, né? Eu acho que a importância do Tadeu na organização das entidades, né? Da APECI, né? Realmente de todo o processo que hoje o Brasil passa na área de infecção hospitalar, a própria Anvisa hoje, que controle de infecção está lá, né? Já completamos já na Anvisa 30, foi em 1980, 90. Já essa conta é fácil, 34, 24. Estamos quase ali, né? E realmente eu acho que isso caminhou muito, né? E o controle de infecção no Brasil, ele é um pouco diferente de outros países, eu noto isso. Que habitualmente quem faz controle de infecção em muitos outros países, o microbiologista, ele tem uma atuação maior, e tem o enfermeiro, mas menos. Geralmente é o farmacêutico e o microbiologista. Você pega, por exemplo, a CCH do John Hopkins, né? Assim, tem um infectologista, pediatra, tem 4 farmacêuticos. Esse é o controle de infecção. Então você fala, gente, cadê os médicos, infectologistas, cadê as enfermeiras, né, que são tão importantes nessas práticas? Então, eu acho que como eles têm também a parte de qualidade muito desenvolvida, talvez seja um pouco por aí. Mas o Brasil adotou um outro caminho, né? Que é o médico, infectologista, a enfermeira, e agora a gente está abrindo também um pouco mais os olhos para o farmacêutico, principalmente na área de controle de antimicrobianos, sim, o stewardship, que é um profissional fundamental, fundamental. Então a gente está começando agora nesse caminho também, mas eu acho que a gente adotou uma linha adequada, sabe? Eu acho que a gente adotou uma linha bem coerente aí com a nossa realidade. Então o senhor vê um enfermeiro com uma autonomia maior aqui no Brasil, sim, em comparação a outros países? Muito mais. A gente já está discutindo até o papel do enfermeiro no programa de stewardship de antimicrobianos aqui. Sim, eu tenho na CCH lá do Hospital São Paulo, a enfermeira Dayana Fran. Foi minha professora. Foi a professora? Foi. Ela acabou de vir da Escócia, também um treinamento de stewardship, e a gente está discutindo isso, né? Exatamente a interação dela nos processos de controle de antimicrobianos. Ela, inclusive, tem algumas atividades aqui no Congresso nesse caminho. Eu acho que é por aí mesmo, sabe? Eu acho que o enfermeiro ele é fundamental dentro do controle de infecção, né? O médico, ele é importante, mas ele tem que agir em conjunto. A gente tem que trabalhar sempre em equipe para conseguir os nossos objetivos. Perfeito, doutor. Muito bom ouvir o senhor falar da importância do enfermeiro aqui para finalizar o nosso bate-papo. Muito obrigada novamente por dispor do seu tempo para vir conversar um pouquinho aqui com a gente. Obrigada, professor Tadeu. É uma honra estar com essas duas referências aqui juntas ao meu lado para falar um pouquinho sobre a importância do controle de infecção. Obrigado. Desejo um excelente congresso ao senhor. Legal. Obrigado, tchau, Tadeu. pessoal. É isso aí.